16 de março, vídeo um pouco mais cedo, 1 hora e meia, mais ou menos, antes do fecho, são 15 e praticamente 10 minutos. Em todo caso, eu não vou conseguir fazer vídeo ao final do dia, pelo que o ideal é deixar-vos com um vídeo e não fazer como fazia antigamente, que era eu simplesmente não fazia vídeo ou fazia extremamente tarde. Posto isto, o que é que temos de relevante no dia? Basicamente, tivemos os dados nos Estados Unidos que, como poderemos ver, o desemprego continua bastante resiliente, ou seja, não há grande fluxo nos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, ou seja, para já as coisas continuam como antes. Olhando para os restantes índices de custo de construção aumentarem, ahm, basicamente está aqui os 9,8% face ao anterior que tinha sido uma queda. Os preços das importações continuam a diminuir. Algo interessante é que a economia na China já se fala há bastante tempo, na verdade. Porquê? Porque a economia chinesa teve fechada, né, por causa da questão do Covid, e aquilo que acontece quando existe uma reabertura é uma pressão sobre os preços, principalmente das commodities. Dizem que isso pode levar a inflação a subir. É um facto, é indesmentível. A grande questão é que é assim: o preço das importações continuam a cair, o preço das exportações estão a aumentar, mas aumentar ligeiramente, né? O anterior foi um aumento de 0,5%, agora foi só de 0,2%. Os dados foram mistos, a realidade é essa. Por isso é que não tivemos uma reação, por assim dizer, nesta hora, ao meio-dia e 30, a estes dados. A reação veio quando? Quando o Banco Central Europeu manteve o aumento de 50 pontos. Por um lado, nós tínhamos falado, não sei se foi há 2 dias, se foi ontem, que tanto o Banco Central Europeu como o Fed estavam entre a espada e a parede. Porque a parede seria a questão da inflação, a espada seria a questão desta turbulência nos mercados financeiros. Um aumento da taxa de juro basicamente criaria pressão sobre os mercados financeiros. O não aumento traria ao de cima que existem problemas de fundo. O que é que o BCE fez? Simplesmente aumentou 50 pontos, como previsto. Os mercados são extremamente voláteis. Ainda hoje de manhã estava a trocar ideias com no Discord, e basicamente ontem o aumento de 25 pontos na Europa tinha uma probabilidade de quase 80% ou algo assim, e depois hoje já era de 50 e 50. Sinceramente não sei. Não se esqueçam, temos o link na descrição para o Discord. Entrem, nós vamos partilhando ideias, vale o que vale, como é óbvio, a informação é sempre importante. Em todo caso, o aumento de 50 pontos é importante. Não houve qualquer tipo de indicação do que é que vão fazer a seguir. Ou seja, não houve aquela história como aconteceu em fevereiro, em que eles disseram já, em fevereiro eles disseram vamos aumentar 50 pontos em março. Neste momento não há perspectivas nenhumas, é esperar para ver. Reações no mercado. As reações iniciais foram estranhas, eu diria. Eu creio que escrevi isso também no Discord na altura, porque era um sinal positivo para as bancas. Algo também relevante foi que, se ontem o tema era o crédito suíço, né? Aí o crédito suíço ia pedir uma linha de crédito ao Banco Central da Suíça, para fazer face a problemas de liquidez. O engraçado é que hoje já estavam a falar que o crédito suíço apresenta 5 bilhões de prejuízo e o Banco Central da Suíça 140 bilhões, ou seja, é um roto a emprestar a outro roto. Em todo caso, os dados hoje poderão ser mistos, na lógica de que, não se esqueçam, o aumento das taxas de juros não é benéfico para ninguém. Literalmente, os bancos não ganham com o aumento das taxas de juros. Os bancos ganham muito dinheiro com as taxas de juros a zero, por exemplo. Mas
E este crescimento, as tecnológicas, não ganham não aumentam o seu valor com o aumento das taxas de juros, porque são aquelas que necessitam mais crédito. Mas nós tínhamos alguns sinais nas nossas cotadas que basicamente diziam alto aí que isto é estranho. E continuo a dizer, isto é tudo muito estranho. Portanto, façam a vossa gestão, não se deixem iludir. Quando eu digo iludir, não é pensarem é agora que temos o fundo ou isto agora vai ser sempre a subir. Porque a realidade é esta. Sempre a subir ou não, nós não sabemos. Aquilo que sabemos é que cotadas que dependem literalmente de capital para crescer, elas simplesmente não caíam, não era? EDP era EDP Renováveis, é uma delas, a outra é a Greenvolt, são as duas que nós temos que basicamente elas dependem do crescimento e o crescimento só o conseguem através de dívida. Mas o petróleo ontem afundou, hoje está a fazer um ligeiro bounce, o mesmo está a acontecer com a Galp. A BCP esteve bem mais negativo, abriu com gap up. Nós ontem falámos sobre isto. Vale o que vale, mas quando temos uma vela assim, é muito raro um gap up abrir aqui e simplesmente disparar. É muito raro. Contam-se pelos dedos as vezes que temos a tal inversão em V, né? E esta inversão em V, por norma, não acontece numa abertura, acontece durante as sessões de trading. Ou seja, basicamente, se abrimos aqui e fizermos um gap up, nós vamos lá abaixo e depois tentamos inverter. Se imprimirmos hoje martelos, eu estaria otimista para amanhã, mesmo sabendo que amanhã temos o quê? OPEX nos Estados Unidos. Foi algo que eu esqueci de mostrar em termos de calendário para amanhã. Temos a produção industrial, é sempre importante, mas honestamente ninguém vai ligar nenhuma a isto. De resto, não temos assim nada e vamos ter a inflação na Europa. Pelo que o Banco Central Europeu disse, que a inflação está alta, é um facto, não há discussão aí. É apenas não terem aqui a inflação subjacente mensal, só tem a anual. Mas a grande questão é esta. Esta é aquela que inclui a alimentação e a energia. Como nós temos visto, a energia tem estado a cair, mas a alimentação, principalmente na Europa, nem por isso. Mas amanhã, dia de OPEX nos Estados Unidos, significa o quê? Significa que, de facto, nós vamos ter um dia volátil, vamos ter um dia com elevado volume, o volume vai ser enorme, é um volume inócuo, ou seja, é inócuo em que sentido? No sentido em que basicamente são fechos de opções, ou seja, calls ou puts são fechos de opções. E é inócuo no sentido em que nós podemos ver um grande volume, mas não ter grande significado. Em todo caso, neste momento, nós estamos a aproximar-nos aqui dos 3.900, estamos ligeiramente acima, a correr principalmente para os 3.940, olhando neste momento para a quantidade de open interest que nós temos, aquilo que é expectável é que o dia da manhã possa oscilar entre os 3.900 e os 4.000. Ok? Isto é o mais lógico. Como é óbvio, podemos ter squeezes, e o que é um squeeze? Um squeeze é, sei lá, vamos pegar aqui, provavelmente numa, sei lá, uma que eu uso, né? Rivian. Qual é o ticker da Rivian? Falta o I. Não sei se ela tem muitas puts ou não, tem algumas, bastantes nos 12, ela neste momento está a valer que é 13, 13,27, está mais ou menos aqui, tem muitas puts aqui, tem muitas calls aqui. Isto significa o quê? Significa que amanhã, se as coisas começarem a subir, podemos nos aproximar do 20? Não, 20 seria um aumento de 50%, não me parece. Mas os 15 estão em cima da mesa, potencialmente. Não se esqueçam, as small caps, elas são sacanas. É como mais financeiras, né? Aquilo que eu costumo dizer é assim: se vocês querem menos volatilidade, comprem ações de um Bank of America. Se querem volatilidade, vão para uma Sophie, principalmente para uma Affirm ou uma Upstart. Mas a questão é, elas caíram muitas. Nós vamos ter bounces. No entanto, esperem para a informação. Hoje pode ser um dia que é simplesmente um bounce, o chamado Dead Cat Bounce. Mas
Squeeze é isto. Isto é um squeeze. Estas puts todas morrerem. Neste momento elas estão out of the money, por isso carregar com mais puts é mais rentável neste momento do que com calls. O volume neste momento tem sido este. Vocês estão a ver, estão a entrar muitas para os 13,5 e muitas para os 12,5. Portanto, posto isto, olhem para os movimentos. A Europa está toda a subir depois de grandes quedas. Não houve grande alteração na gênese daquilo que são os termos fundamentais. Sim, a taxa de juros aumentou. Sim, por um lado diz-nos que a banca está bem, mas isso já nós sabíamos. Este enredo que criaram à volta de dois bancos regionais, não se esqueçam, só um deles é que é grande. O SVB, dentro dos regionais, ele é grande. Criava problemas, ou poderia criar problemas, tinha 240 bilhões de ativos em obrigações, e este é que era o problema dele. E num dia quiseram levantar 40 bilhões, ou seja, isto é um problema para qualquer banco. Mas para o resto do sistema financeiro, honestamente, ainda não. Ainda não. Depois disto passaram para o Credit Suisse, que é o banco na Europa que está há mais de um ano sempre em maus lençóis, né? E agora estão a chegar à conclusão que a banca vai ganhar muito dinheiro. E o facto é esse, a banca vai ganhar muito dinheiro. JP Morgan, Bank of America já disseram, nós recebemos influxos de capital para depósitos por parte de clientes que fugiram do SVD. De resto, olhando para a movimentação que nós temos aqui, vamos fazer refresh, que eu estou a ver isto parado. Aquilo que nós estamos a ver é que as coisas estão a voltar para cima, principalmente o BCP já teve esta máxima que foi a abertura, está a meio do caminho, não é assim nada de relevante em termos de e eu detesto as nossas cotadas, veja, estas estou a estar com um problema qualquer, ou estas já há mais de 5 minutos que não transacionam nada. No entanto, índices todos a subir. Já agora Estados Unidos deve estar tudo verdinho, né? Pelo menos a abertura hoje foi mais simples, praticamente, a energia ainda não. Mas, olhando para o mapa, aquilo que vemos é as tecnológicas estão a subir, a Amazon, eu partilhei, volto-vos a dizer, ela tinha uma zona de breakout interessante, o mesmo acontecia com o Google, não havia garantias nenhumas que ia subir. Eu comprei 100 ações nos 95,60 ou 96,60, algo assim. A questão é, aquelas estão com força, a AMD, a Intel, que, né, o cancro, o dinossauro que não se mexe, está a subir bastante, depois de ter quedas brutais. A Nvidia nem por isso está a subir, mas não está a subir assim, não está a acompanhar, e hoje a Meta está a fazer, de certa forma, uma ligeira pausa, porque também tem estado com força. Ou seja, aquelas que têm estado com força continuam a estar com força. Olhando então para eu estava a ver a Lucid, sinceramente, nós trocámos essa ideia no Discord. As small caps na abertura não estavam a cair. Isto está a 5 minutos. A abertura foi aqui, mais ou menos aqui. A questão é, elas não estavam a cair. Fez um lower high, rompeu este máximo, começou a ficar bullish. Eu não coloquei ainda capital aqui, estou à espera de ver aqui a reação. Ou seja, aquilo que eu estou à espera na Lucid é ver isto. Se ela vier aqui aguentar e depois voltar para cima, ok. Se ela fugir, fugiu, porque basicamente aquilo que eu estou a fazer é baixar o meu preço médio, não é? E não se esqueçam, o problema de baixar o preço médio é que depois ficamos presos àquela ideia de que, o meu preço médio, creio eu, já não sei a quanto é que está. Eu sou honesto, eu não sei a quanto é que está, provavelmente a 16 ou lá que é. A grande questão é,
quando nós fazemos um preço médio e queremos vender, dependendo do operador que nós, a plataforma que nós usamos, a Digir faz logo preço médio, o Active Bank, por exemplo, não o faz, aquilo que faz é o FIFO, né? O First In, First Out, é por lotes, e vou vender o lote mais caro que tenho. E isso deixa-nos sempre presos, né? A grande questão é esta: o potencial de subida e, atenção, a estrutura, volto-vos a dizer, vocês têm que olhar sempre para a estrutura. A estrutura continua extremamente bearish. Aquilo que está a mudar hoje, e faltam 5 minutos para fechar esta vela, faltam só 5 minutos. 5 minutos para fechar esta vela e nós vamos ver a reação. E a reação vai ser o quê? Vai ser, fechamos pela primeira vez acima da moving average, que fechamos pela primeira vez desde que começámos estes trambolhões todos. Existe um potencial de vir aqui, fechar esta gap? Existe, como existe vir aqui para cima. A grande pergunta que devem se colocar é: quando é que devem ter algum discernimento ou alguma, eu não diria certeza, mas pelo menos uma garantia de que a tendência está a virar quando rompermos o pivô? Ou seja, esta zona dos 8, mais ou menos, é uma zona interessante. Há 2 dias atrás estávamos aqui, por isso é que eu digo, muito cuidado, porque há 2 dias atrás, vejam, rompeu esta zona, os 7,93, e depois veio para baixo, literalmente. Mas aquilo que eu quero ver, sinceramente, nesta time frame, visão horária, a vir aqui, testar suporte na moving average e romper. Isto é aquilo que nós procuramos. É isto, mais nada. Se isto acontecer, ok, vamos olhar para elas porque os trambolhões foram enormes. A Lucid é um mero exemplo. Vocês podem pegar na Rivian, vocês podem pegar qualquer small cap, qualquer, escolham uma. Vamos ver a Plug Power, que hoje está a cair. Vejam os trambolhões, são enormes. Eu não gosto de nenhuma destas, confesso. Mesmo as aéreas, o trambolhão, brutal. Brutal. Hoje estão a romper, estrutura interessante, mas upside é até à moving average. O upside é até à moving average, onde começamos a apanhar esta zona toda. No entanto, vejam, daqui, mesmo que vocês procurem só entrar quando as coisas estão mais estáveis, daqui até aqui são 15%. E isto está em cima da mesa para praticamente todas. Praticamente todas, mesmo. A Uber não está com uma estrutura assim muito interessante. Temos aqui resistência nesta zona. A Coinbase, creio que está a fazer aquela parte que nos diz assim, ó, começando a romper os 66,30, o target são os 69, só aqui são 5%, depois temos este target, rompendo isto aqui, a estrutura volta a ficar em cima da mesa. Porquê? Lembram-se da nossa estrutura do BCP, né? Tínhamos aqui assim este canal lateral, podemos no limite criar aqui também um canal lateral. Isto foi o Iman que acontece. Podemos criar aqui um canal lateral e depois simplesmente voar. Eu não ponho isso em causa. Aquilo que eu vos digo é que é assim: não vamos ser avarentos, porque mesmo a Tesla, olhem para a Tesla. A Tesla, visão diária, vocês olham para ela e dizem assim, ó, eu já tinha falado no outro dia, né, que começávamos os otimistas começam a dizer que aqui temos o ombro esquerdo, aqui a cabeça, aqui o ombro direito, apesar de ter rompido. Mas está a haver aqui um breakout. Se as coisas fecharem assim, e se realmente isto amanhã começar a apertar, começar a subir, o target é subir, vamos usar a percentagem, 12%. Ou 11,68. Estes 11,68 vão-nos trazer mais ou menos para aqui, para os 200. Ficar longos? Para já não. As coisas podem inverter no dia a seguir. Eu hoje fiz a entrada na Amazon, como eu expliquei. O critério era este, foi mais ou menos 96,60, foi quando rompeu este máximo aqui, que basicamente era 96,66. Eu meti preço de compra 96,6 e satisfez. A questão é, rompendo, vamos até onde?
até à resistência. E é praticamente onde estamos. Depois temos uma resistência aqui. Isto basicamente vem deste mínimo aqui, que andamos aqui a furar, por isso no limite até poderíamos desenhar esta parte assim, né? A grande questão é, o target será aqui. E este target, como vocês podem ver, no geral da estrutura, visão diária, no geral da estrutura, não muda nada. Nós continuamos a cair. Mas é uma trade que está em cima da mesa? É daquelas trades que eu costumo dizer, não nos vai dar a ganhar muito dinheiro. Eu comprei 100 ações, ou seja, estes $5 se acontecerem, eu ganho 500. É só isso. E isto não mudou nada. Mas a realidade é esta. A zona de suporte é importante, furámos, reconquistámos, andamos aqui a estabilizar. Agora vamos ver a reação aqui, potencialmente, se as coisas começarem a ficar bullish, olhar para os 109 e a partir daí vir aqui para cima. Mas até lá, aguardar e esperar. Vamos olhar então agora para as nossas cotadas. O PSI, se fechar nesta zona, tal qual como está hoje, é um martelo, furámos, fizemos um novo mínimo. Eu já vos tinha falado, né, a questão dos gap-ups. Eu testo gap-ups no sentido em que, por norma, eu fico com aquilo que se chama o FUD, né, que é o Fear. Já não me recordo o que é que significa, mas é o FUD. FUD é o medo de falhar. Medo de falhar, não de eu tenho que entrar porque senão perco a viagem. Isso é o FOMO. Provoca muito fomos os gap-ups. A questão é, no dia a seguir nada mudou, né? Porque carga de água é que fez gap-up, porque os índices nos Estados Unidos tinham subido, sim. Agora vamos ver a reação. A questão é, fez um novo mínimo, fez aquilo que nós estávamos à espera depois desta vela. No entanto, vamos terminar naquela zona que também estávamos à espera, ou seja, zona de com licença, resistência. Amanhã, se fechar assim, amanhã olhar para o rompimento desta zona dos 5.883, caso fechemos mais acima, ver se elas servem de suporte ou não. De resto, temos que começar a olhar aqui para cima. E BEX, a mesma coisa, não deixa de ser uma inside bar, não deixamos de estar abaixo da resistência. CAC, praticamente a mesma história, né? Não muda nada. Pode ser um mero bounce. A vela é bullish? É, porque é um martelo, mas veja o tamanho da vela que temos ao lado. Por isso, tal como isto, é bullish? É, mas não muda nada. Literalmente, não muda nada. Pode ser apenas um bounce. E o mesmo acontece aqui com o DAX. Já o Standard & Poor's está a chegar ao ponto de resistência, algo que nós tínhamos aqui. Eu vi isto, eu já tinha visto antes, mas ontem eu partilhei o vídeo da Fit Traders, creio, no Discord. Eu creio que coloquei no canal dos Estados Unidos. Em janeiro ou em dezembro, né, nós tivemos este grande rally, nós tivemos esta parte aqui assim a fazer este martelanço. A maior parte das cotadas estavam assim, né? Se nós formos a ver Facebook dezembro, estavam aqui assim a martelar. Nvidia, dezembro, vamos ver, não, a Nvidia não está a fazer isso, fez depois aqui. Mas Tesla, dezembro, teve a tal grande queda. A Tesla foi daqueles casos, enfim, a grande queda em dezembro, e começou a lateralizar, mas creio que Apple, não sei porque é que não tenho aqui a Apple, tenho. Apple, dezembro, também teve a grande queda, começou a estabilizar e depois nós andávamos à procura deste breakout. Hoje em dia, nós não temos os índices muito parecidos nesse aspecto, né? Nós olhamos aqui para o Standard & Poor's, vemos isto, olhamos para as QQQs, vemos isto, olhamos para sei lá, o Russell e vemos isto, que era exatamente igual, e estávamos à procura de breakouts. Hoje em dia olhamos e vemos Standard & Poor's está na zona de resistência neste momento. Russell, zona de resistência também e abaixo dela. Dow Jones, isto é a zona de dezembro, nós estamos abaixo de tudo. E as QQQs
são as únicas que estão a romper, na realidade, o índice, são as tecnológicas que estão mais fortes. Agora, isto significa o quê? Significa que, para já, o canal continua a ser descendente, significa que vamos gerir isto dia a dia. Acho que é o mais importante neste momento. A VIX está a cair, continua a fazer aquela gincana do sobe e desce e não nos dá grandes orientações. O dólar enfraqueceu durante o dia um bocadinho. Olhar para esta zona, né? E isto deixaria em aberto o quê? Uma forte subida. Não se esqueçam que para a semana, creio que é 23, temos o aumento da taxa de juros por parte do Fed, ou pelo menos é aquilo que se espera. Petróleo, forte queda, fez um bounce hoje e ontem. Vamos ver, está a estabilizar, né? É aquilo que nós queremos, é que estabilize para nos começar a dar indicações. E as obrigações continuam em queda, mas na zona de suporte. Bitcoin é aquele que continua forte, como é óbvio. Forte, mas sem sair desta zona. Isto é um bom sinal, nem por isso. Principalmente hoje que as coisas estão a recuperar e a Bitcoin não está a ir. Não é um sinal assim tão bullish quanto isso. O setor da energia continua em quedas, mas está a recuperar ligeiramente. O financeiro já rompeu o máximo de ontem, ou seja, começam a haver oportunidades, sem dúvida, do setor financeiro, e o tecnológico, como vocês veem, está a chegar aqui à zona de resistência. Quanto à Green Volt, são muitos martelos consecutivos, fiquem de olho. Eu não mudo nada aquilo que disse ontem, ou seja, nós estamos aqui num range que vai dos 7 euros até aos 7,50. Pode correr e vir diretamente cá para cima, pode vir até aqui e depois voltar para baixo. Neste momento são aquelas que estão mais interessantes e mais fáceis de acompanhar. É um facto que hoje fez um novo mínimo e não fez um novo máximo. Não deixa de ser um facto, mas também é um facto que houve pressão de compra. Ver como é que fecha, mas para já aquilo que eu quero ver é um fecho aqui em cima, ou pelo menos ah, alguma estabilidade na abordagem à moving average a 13. Para já vejam, a parte importante é fechar acima da moving average a 100, mas testar suporte, porque ela já fechou várias vezes e nunca conseguiu ter suporte. Portanto, se virem romper esta moving average, ela vem até à moving average a 200, coincide com esta resistência, e depois vem testar suporte. É nessas alturas que vocês começam a ficar interessados. Quem quiser arriscar antes, espero que já tenham feito, né? Em todo caso, 7,16 é um ponto de entrada também interessante. EDP renováveis, estamos a fazer a tal base. Isto é bullish, mas tal qual como tínhamos um movimento bullish, neste dia não houve seguimento. Portanto, vamos ver o que é que acontece amanhã. Estamos abaixo da resistência, por isso é que temos aqui este canal verde. Estamos abaixo da resistência. Tratem isto como deve ser tratado, não é? Para já estamos a fazer aqui uma compressão. Próximos dias podemos ter movimento, até mesmo hoje pode as coisas começarem a ter movimento, e o mesmo acontece com a EDP. A estrutura continua igual. Vamos olhar para o BCP. Eu partilhei no Discord, eu fiz basicamente, onde é que está? Está aqui. Porque eu tenho o zoom, né? Como é que eu tiro o zoom? É aqui. Eu partilhei no Discord. As coisas estavam, sei lá, que é assim alguns, não sei onde. É irrelevante. Aquilo que é relevante era, havia a possibilidade de virmos aos 100 e aqui tem 127, ia ser 128, ou seja, 18,68, mas também os 50% ou o Golden Pocket. A reação veio quando? Veio aqui, exatamente nesta zona. Portanto, para já o movimento está feito. Voltamos para a zona de resistência. Porque é que eu estou a dizer isto? Porque podemos romper esta resistência dos 19,28 e voltar cá para cima. Era aquilo que eu mais desejava que acontecesse. Aquilo que eu quero chamar a atenção é isto. Como é óbvio, as contagens 1, 2, isto pode ser o 3, 4, porque não invalidou, e agora fizemos a 5.
Sinceramente, também há quem olhe só para esta zona e diga 1, 2, 3, 4, 5, e agora vamos começar a fazer o movimento para cima. Eu acredito que as financeiras andaram a cair sem nexo nenhum. Existem muitas oportunidades aqui, não tenham dúvidas. Já vamos ver se isto está atualizado ou se atualiza. Tá, eu estava a olhar aqui para a EDP Renováveis, mas a grande questão é, fiquem atentos, façam a gestão. Acho que é o mais importante, é fazer a gestão. Coincidência, viemos à Moving Average 100 períodos, por acaso, há a pequena visão diária, e eu ali só tenho a visão horária. Mas a questão é, era natural virmos aqui fazer suporte, era, a reação está a ser boa, está, se fecharmos mais acima, as coisas começam a ficar extremamente positivas, apesar de fecharmos abaixo da abertura. Não se esqueçam é que quando vamos a uma moving average ganhar suporte, vamos ganhar resistência na moving average seguinte. Já hoje ganhamos, não é? Portanto, cuidado. Entradas aqui estão a meio da viagem, para um lado ou para o outro. Entradas aqui estão muito próximos da resistência, e para isso mais vale esperar. De resto, para já, a estrutura continua a ser de queda. Eu sei que tenho aqui muitas linhas, demais até. Vamos tirar esta aqui, passá-la só para a horária. Eu já pensei em fazer estes desenhos todos de novo, que é para ter menos informação. Se vocês acharem que isso é importante, deixem nos comentários e eu começo a limpar alguns desenhos, porque tem aqui muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Agora, a grande questão é esta, em termos de retracement, em que ponto é que nós estamos? Basicamente chegamos aos 50%. Isto é bearish? Não. Bearish é vir aqui para baixo. Porquê? Porque há a possibilidade de virmos para aqui. Neste momento, é uma correção saudável, apesar de ter sido repentina. De resto, Galp é outra que poderá haver aqui boas oportunidades para fazer um movimento de subida, como é óbvio. Vejam onde é que está, né? Nós podemos colocar aqui assim, não nesta cor, mas nesta. Vejam onde é que temos as linhas. Vamos tirar esta daqui. Isso, e esta deixamos estar aqui, pelo menos para já. Eu prefiro olhar a 1 hora, mas enfim. A grande questão é esta. Neste momento, este é o range que nós estamos. O nosso canal já rompeu para baixo, que foi uma coisa estranha, né? Mas, em termos de retracement, este retracement não é saudável. Bounces vão haver e os bounces ficam super interessantes. Porquê? Veja o que acontece quando temos flush, não é? Ficamos muito distantes da moving average. Não quer dizer que isto aconteça, mas quando ficamos muito distantes da moving average, por norma subimos. Aqui pode-vos parecer que não se ganha nada, mas vejam, a realidade é, nós não precisamos de adivinhar o fundo, são quase 3%, né? Aqui são 5%, mas mais coisa, menos coisa, dá para ganhar 3%. Mais coisa, menos coisa. Como é óbvio. Esperar para ver. Esta estrutura nos ajudou. Aquela que nos ajuda é esta aqui, assim. Esta estrutura que é interessante para nós. Portanto, Galp, a esperar pela estrutura, para já não temos. A estrutura é de queda, fez um martelo, vai haver um bounce, pode acontecer o mesmo que aconteceu aqui, que o bounce foi vendido na resistência, ou seja, na abertura, ao preço da abertura de hoje. Aqui aconteceu que simplesmente foi, este ganho, não se esqueçam, fez estrutura aqui, e esta estrutura do ponto que está aqui até aqui foram 9%, portanto, para já eu ficaria à espera, arriscar sim, mas eu ficaria à espera. Quanto a nós, não fez movimento nenhum, para já é uma inside bar na parte inferior, desta subida, vamos ver o que acontece. Honestamente, a apresentação de resultados já foi, não sei se gostaram ou não, continuam a olhar aqui para cima, mas eu queria movimentos explosivos, coisas que não estão a acontecer neste momento. CTTs, não sei quando é que é a apresentação de resultados, provavelmente é hoje, né? Vamos ver.
a resistência está cá em cima, claramente o suporte 3,39, uma abertura a meio do caminho, ficamos sem saber o que é que vai acontecer. Jerónimo Martins está a romper de uma forma que não o fez, já há muito tempo que não faz. Há quem diga que isto é um W, é ligeiramente acima. E porque é que é ligeiramente acima? Porque esta perninha do W está aqui assim e esta está mais acima. Ok, é um W, mas para mim a parte importante é que se fecharmos aqui, fechamos acima deste máximo e isto já é uma inversão no curto prazo desta tendência. Não no longo prazo. No longo prazo as coisas continuam bastante negativas, mas olhar, caso feche aqui em cima, começar a olhar para aqui, sabendo que vai parar aqui nos 20,86 mais ou menos, caso a pressão seja de venda, o suporte está aqui sim nesta zona, o principal continua aqui nos 19,88. A Sonai, esta apresentou resultados hoje, não foi? Pelo menos eu li qualquer coisa na diagonal. Os resultados nem foram bons nem foram maus. Apresentou resultados que eu partilhei até aquela parte que eles meteram que as contingências, já não me recordo, depreciações, enfim, eles inventaram tanto só para baixar os lucros que eu fiquei assim, caramba, faz lembrar as pequenas empresas quando chegam próximo final do ano, aquilo que fazem é renovar a frota automóvel, fazer obras em casa, qualquer coisa, até o mesmo jantar de Natal é só um motivo para basicamente baixar os lucros, não é? Se não tiverem lucros, não fazem nada disso. É um resultado penalizado pelo. Isto é tudo lixo, é treta, na sequência de paridades e depois pelo resultado indireto de menos 43 milhões de euros na sequência das imparidades no negócio de retalho da moda. Que raio de imparidades é que são estas? É que eu não sei. Da desvalorização dos ativos da Sierra. A Sierra é a gestora dos centros comerciais. Os imóveis têm desvalorizado assim tanto para eles estarem a cativar isto já. Faz lembrar aquela história, né, de a Amazon quando começou a valorizar o investimento que tinha na Rivian, né? Meteu no balanço e disse assim, agora vou precificar o valor, e meteu ao preço das ações. O que é que aconteceu? A Rivian cai 50% e depois eles demos prejuízo. Eles costumam dar sempre prejuízo, os nossos lucros não foram assim tão bons, porque agora temos que precificar também ao preço que está hoje. É o problema, mas a grande questão é o impacto cambial no valor dos ativos da Bright Pixel. Enfim, aquilo que eu vos posso dizer é isto é tudo. Eu não sou economista ou contabilista, mas isto é assim que se faz. Eu, na indústria, uma das coisas que nós fazíamos era a produção que estava em curso, valorizávamos consoante queríamos. Porquê? Porque pensem assim, um produto, né, um artigo, vamos supor que tem 10 estágios, desde o primeiro, em que basicamente é a matéria-prima, até ao último. Cada estágio tem uma valorização. Em termos de ponto onde estão, os ERPs têm essa informação. Isso é um facto, mas nós podemos valorizar consoante aquilo que queríamos. Porquê? Porque aquilo que que o contabilista faz não é ir ao software e ver, isto é tipo Tesla, né? Que é tudo monitorizado ao cêntimo. A maior parte das indústrias não há monitorização ao cêntimo. Aquilo que a monitorização é no início e no fim. Mas aquilo que se fazia era, olha, vamos dar lucros, em que é que se pode mexer aí para alterar isto. E aquilo que se podia mexer era na valorização. Houve uns que faziam, que era mexer nas quantidades e aumentar os não conformes. Havia outros que basicamente chegavam lá e diziam assim: o produto, quando está no estágio 5 vale 1, quando está no 7 vale 1,5, quando está no 3 vale 0,5, pronto, é 0,5. Se eu quero baixar, fica no 0,5. Mas
para já, olhar aqui para cima, acho que vai ser este o target. O movimento hoje acaba por ser bullish, estava a ser muito afetado pelo movimento de mercado, mas vamos ver. Eu continuo a estar atento aqui, acho que daqui viramos para esta zona pelo menos. Altri e Navigator, movimentos diferentes. Ontem Navigator caiu, a Altri subiu, hoje estão a inverter. O comportamento, no fundo, também são daquelas que estão interessantes. Eu sou honesto. Acho que estas têm potencial. Olhem para a zona dos 4,78, vejam a reação que vai ter. Porquê? Porque começamos a inverter este máximo, já temos o nosso mínimo mais elevado. Mínimo mais elevado. Este mínimo é mais baixo que este. Se romper aqui, a estrutura começa a ficar bullish e começamos a olhar para os 5,02€, potencialmente para os 5,20. A Navigator está um bocadinho mais acima, no fundo acaba por ser o mesmo, apesar de não termos o mínimo mais elevado, não temos, a realidade é essa, por isso é que eu digo, para a Navigator é só olhar para aqui sabendo que temos aqui esta resistência toda. De resto, para já, eu acho que a Altri está mais interessante do que a Navigator. Não significa que a Altri vá subir e a Navigator não. No passado aconteceu o oposto, né? Quanto à Motengil, hoje está a fazer uma pausa, veio praticamente aqui aos 1,44. Este máximo aqui, se isto é um máximo, não é um breakout. Porque é que eu tenho isto a roxo? Mais ou menos, ok. Mas a grande questão é, aquilo não vai ser grande suporte, como é óbvio. A grande questão é, o expectável é que venha aqui, para já não está a dar sinais de força, vamos ver. É um martelo e como eu costumo dizer, os martelos nós temos que esperar que rompa o máximo no dia seguinte. Se romper o máximo no dia seguinte, começamos a olhar para aqui, para os 1,58. Enquanto não passarmos 1,51, vale a pena acreditar que isto é em inversão. É um potencial, vamos ver o que acontece. O expectável é vir aqui à Moving Average a 200 e a RAN continua aqui na zona de Nhures. Boa sorte para quem quer fazer trading da RAN. Para terminar, visto que já vamos com 41 minutos e eu vou ter que sair daqui a 10, olhando neste momento para o Standard & Poor's, ele continua em força, ainda não chegou à Moving Average, agora vamos ter aqui uma hora para ver. Isto é um bullish kicker. À partida é para romper esta zona, não tenho dúvidas. Eu não acredito que vamos parar por aqui hoje. É uma vela forte demais. Se isto acontecer, eu ficaria com medo. Mas é uma possibilidade disto acontecer, ok? Ou seja, temos o bullish kicker que rompe aqui estas zonas todas e depois começa a perder força totalmente. Eu teria receio disso. Porquê? Porque amanhã temos muitas puts e elas funcionam como ímãs, não é? Mas, olhando para certas cotadas, vejam a meta. Excelente opção a minha, né? Atenção, o erro não foi sair na sexta-feira. O erro não foi sair da sexta-feira, creio que foi aqui, nesta zona. Isto não foi um erro. O erro foi na segunda-feira romper esta zona e não voltar a entrar. Eu até entrava mais baixo. Esse foi o erro. Mas, posto isto, está com força. A abertura hoje dava receio? Sinceramente, não. Sim, abrimos, fomos lá acima, voltámos para baixo, quando tudo o resto estava a tentar subir. Mas ela tem que normalizar este movimento, não é? Principalmente nas time frames mais pequeninas, e foi o que ela fez. O mercado foi para subir, ela foi. Aquela que não para de subir, e essa sim, eu na altura disse que foi um engano, e foi. Eu equivoquei-me a sair da AMD, mas lá está, tal e qual como na meta, o meu erro não foi sair, o meu erro, né, sair, o meu erro foi não voltar a entrar. Aliás, eu saí por aqui assim, foi não voltar a entrar, principalmente quando chegamos aqui assim e vemos este movimento. A questão é tudo uma questão de confiança. Quando não temos confiança, paciência. Fugiu, nada a fazer. A Nvidia está mais lenta, mas está a ir também. Começa a ficar mais em cima da mesa, ou seja, eu ficar break-even de uma vez por todas na Nvidia, fechar a minha posição e depois começar a fazer entradas e geri-las de uma forma mais
exata, digamos assim, ou mais precisa. Exatidão é algo que até os erros, né? A nossa margem de erro, o nosso resultado pode ser exato, mas impreciso. Ou seja, eu dizer que a Sophie está a valer 5,45, mas a minha margem de erro ser 50 cêntimos, ou seja, tanto podia estar a 5 como podia estar a 6. A grande questão é a precisão, o resultado pode não ser exato. Eu dizer, olha, a Sophie neste momento está a 5 dólares e tenho um grau de precisão de 0,01 cêntimos. No final está tudo errado na mesma. Isto para vos dizer o quê? Para dizer, Sophie quando vier para aqui, nós vamos ver o que é que ela vai fazer. Nós vamos ver. Daqui até aqui não é interessante, são 2%, pouco importa. Aquilo que nos interessa é ver a reação aqui, que antes não foi suporte, foi durante 2 horitas, depois foi-se, mas é claramente uma zona de resistência. Quando elas vierem para aqui, nós vamos, vejam, seja qual for a vossa aposta, olhem para as financeiras que elas têm apanhado como gente grande. Hoje abriram, chegaram a estar aqui a 2%. Olhem para a Firm, ela chegou a estar a cair quase 5%. O mercado começou a inverter, ela inverte com o mercado. Portanto, isto começa a ficar extremamente interessante. O mesmo acontece com a Upstart, todas elas. E está a criar aqui aquela zona também para arrancar. Como é óbvio, são sacanas. Tal qual como aqui, ela abriu, caiu 4% e já o recuperou. Ok? Palantir passou o dia todo a fazer a primeira hora, a não dar sinal nenhum. Este sinal, esta queda que temos aqui, que foi mais de 0,5%, a realidade é que ela abriu com um gap up e veio até à moving average, foi quase 2, né? Mas vejam onde é que parou. Estava à espera que isto acontecesse? Não, por acaso estava à espera que ela viesse aqui. Não veio, simplesmente foi. Agora, é um movimento extremamente bullish? Não. O movimento bullish que nós estamos à espera é quando ela começasse a aproximar daqui. Como é óbvio, daqui até aqui são mais de 5%. Portanto, olhar para ela neste momento não é errado. Sabendo que amanhã temos aquela questão das options, QuantumScape finalmente está a tentar inverter. Ela já tem muito mais baixo, não é se está em causa, mas eu digo finalmente está a tentar. Tentar é só aqui, ok? Para já está a fazer ganhos para o dia, só isso. Lucid, idem aspas, nós já falámos sobre o Lucid. Tesla, mesma coisa, está a fazer um breakout. Será que vamos voltar para os 200? À partida sim, é isto que o mercado quer, para já. Se amanhã as options funcionarem como deve ser, ela vem para cá, não vai diretamente aos 200. Não é que ela não tenha subido 10% num dia, já o fez no passado, mas não acredito que seja amanhã. A Exped apresenta amanhã resultados, portanto vale o que vale. Apple, estou interessado na Apple. Já rompeu, ou seja, os 153 fechou acima, veio até à resistência seguinte, está a romper, à partida vem para aqui e amanhã que seja o que Deus quiser, não é? Eu digo amanhã que seja o que Deus quiser por causa das options. Ponto interesse para quem quer uma tecnológica estável. Já agora metemos aqui na visão semanal. Eu digo tecnológica estável porque ela não cai assim tanto. A Tesla no mês, só dezembro, caiu 50%. Esta no mês caiu 16%, caiu muito menos. Claro, já recuperou. E esta é a parte que é importante. Já o recuperou. E neste momento, na visão semanal, nós estamos a fazer trade, a negociar acima da moving average, que é bastante positivo. Quando começarmos a romper esta zona, veja o potencial que existe. É daquelas que é estável, né? Rompendo aqui os 157, mais coisa, menos coisa. O potencial é vir ao máximo anterior, rompendo, as coisas começam a ficar extremamente bullish e voltamos para os 180. É uma oportunidade, como é óbvio. O risco neste momento disto falhar, entrando na visão semanal e ficando longo, são quase 10%. Okay? Então é 1 para 2, certo? 1 para 1,5. Não é assim muito interessante, por isso é que eu digo, façam a gestão, pelo menos na visão diária. A grande questão é, para já, está quase a começar. A Microsoft, elas estão todas a vir. Depois de romperem, estão todas a vir à zona de resistência.
A Amazon a mesma coisa, está a chegar já quase lá. Ou seja, eu, se fosse fiel àquilo que eu vos digo, eu devia de pegar nas 100 que comprei e vendia 25. A $4 eu ganhava $100, esses $100 pagavam-me o quê? Os custos todos que eu tinha. Os meus custos estavam feitos, estavam pagos, ou que seja, os meus custos de compra, venda, preço de câmbio, etc. Eu devia fazer isso. Eu devia de olhar agora para aqui e dizer assim: ó, se ela não começar a romper e começar a falhar, o melhor é fechar. Mas eu acho que o mercado vai impulsionar. Vamos ver o que acontece. Temos aqui uma grande gap. A Moving Average está bastante acima. Para já estou na expectativa. São só 100 ações. Se ela vier cá para baixo, eu fecho mais ou menos por aqui. Sei lá, nem sei se é fecho ou não. A grande questão é: não nos podemos esquecer, né? Estilo a Rivian veio à resistência, caiu. Eu vou fechar quando ela voltar à resistência. Foi à resistência outra vez, não fechei, caiu. Enfim, para já o breakout é extremamente interessante. O mesmo acontece com a Google. A maior parte delas fez isso. Há outras que não estão a fazer nada. Olhem para a Enphase, veio para a zona de suporte, está a demonstrar fraqueza num dia em que o mercado está a subir. Não se esqueça que estamos na visão diária. Olhando agora para as do setor bancário, não fizemos um novo mínimo, está a tentar inverter. Wells Fargo, Bank of America, creio que foi o Rogério que deixou nos comentários a dizer que tínhamos aqui uma gap dos $25. Temos, é um facto. O bounce foi onde estávamos à espera. Agora, é um mero bounce. Podemos vir até aqui à zona dos 29, 38 e parar por aqui. Podemos vir até à moving average. A banca vai dar dinheiro a quem for disciplinado nas entradas. Eu olharia para os 30 neste momento. As petrolíferas estão mistas. A Oxy está a tentar recuperar. A Exxon porque abriu com um gap down muito grande. Não sei porquê. E a Petrobras é Petrobras, agora a CVX também abriu com um gap down, mas está a recuperar mais do que a Exxon. Enfim, a questão é, estamos a voltar para a zona de resistência. De resto, Baba ainda não está a dar aquele sinal, né? Aquilo que eu vos digo é assim: tenham um pouco de paciência. Eu acho que quem tem paciência é que ganha dinheiro. Eu sou honesto. Claro, vocês podem dizer, mas Pedro, tu foste impaciente, saíste da AMD, mas a AMD foi sem querer, mas saíste conscientemente da meta. Saí. O meu maior problema não foi ter saído, o meu maior problema foi não ter entrado, foi ter usado um critério e depois não ter respeitado. Esse critério era a visão uma hora e depois não respeitei, parei de olhar. Comecei a olhar para outras coisas, para além de que no dia em que ela fez o gap up não havia nada a fazer, mas no dia anterior eu não tinha o dinheiro disponível, não sei porquê, nem no contabilístico me aparecia, o que é estranho. Em todo caso, a grande questão é esta: quando estas inverterem, vejam o potencial. Nós estávamos a olhar para aqui, não deu sinal de entrada, ok, agora o potencial baixou um bocadinho, mas continua na mesma zona. Os mercados, eles são soberanos e aquilo que eu vejo, hoje as small caps estão a mexer. Tilray, hoje as small caps estão a mexer. Até à resistência? Sim. Mas elas hoje estão a mexer. Não é como nos outros dias estavam a subir 1%. Não, elas hoje estão a mexer, literalmente. Olha para a Snap, voltar para cima. A Pinterest tem estado mais forte, Fubo não interessa, não, isto é tudo lixo. Olhem para as cotadas que vocês mais gostam, vejam os setups, apostem e giram. Acho que é a parte mais importante. Bons negócios a todos e até à live de domingo, não é? Ou amanhã ainda temos vídeo? Não, é domingo. Bons negócios a todos e até domingo.